Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. 27 de agosto de 2012, dia do psicólogo, e para isso está conosco, presente aqui nos nossos estúdios, a Sandra Vink, psicóloga e coordenadora de desenvolvimento de pessoas da Sertel. Sandra, muito bom dia, seja bem-vinda ao Primeiro Jornal da Tirol FM. Bom dia, Vinícius. Sandra, desafios dessa profissão que, acima de tudo, acho que mexe com aquilo que a gente tem de mais íntimo, que é o nosso sentimento acima de tudo, né, Sandra? Exatamente. Na realidade, a psicologia, ela vem explicar alguns mistérios da mente, né? E a nossa mente acaba sendo uma caixinha de surpresas, né? A gente não sabe a reação das pessoas, a gente não sabe como elas vão agir diante de determinadas situações e diante de situações do dia a dia. Mais do que nunca, você que trabalha especialmente com empresa e dando consultoria também, essa busca de conhecer a pessoa com quem a gente está trabalhando, o colega, o superior, cada vez ganha mais espaço no nosso dia a dia, né? Exatamente, Vinícius. Na realidade, hoje as pessoas, elas são como você estava comentando há pouco sobre a instabilidade do tempo, né? Que na realidade elas não são mais tão previsíveis, né, como a gente imaginava, né? E principalmente não são precisas. Cada pessoa é uma situação e ela, diante do contexto ou diante da situação em que ela está vivendo, ela vai reagir de uma determinada maneira. Ela traz consigo também uma bagagem, ela traz seus valores. E isso a psicologia, o foco da psicologia é o estudo do comportamento humano, né? Exatamente. Um pouco do histórico da profissão, Sandra, em âmbitos gerais, assim, o histórico da profissão, meios de atuação. Hoje em dia a gente vê, justamente talvez por precisar buscar esse contato mais afim com pessoas, as empresas cada vez lançando mão de trabalho de profissionais como você, né? Exatamente, Vinícius. A psicologia, ela tem uma derivação do grego, né, que na realidade busca a explicação da psique, né, do conhecimento da alma, e a filosofia, ela tinha uma explicação de definir a diferença entre o corpo e a alma, e que na realidade depois a psicologia veio trazer como uma explicação do não ser separado. Na realidade, hoje a gente fala muito da psicossomática, ou seja, quando o corpo ele não fala, né, algum órgão do corpo ele vai falar. Ele acaba psicossomatizando algo. Na realidade, a psicologia, ela tem vários campos de atuação, né? Eu trabalho hoje em organização, na psicologia organizacional, mas o foco maior de todas as formações, eu acredito que seja ainda a clínica, né? Que é o mistério do estar o face-to-face, né? Com o teu paciente, e também a psicologia escolar, a psicologia hospitalar, hoje forte a psicologia jurídica, onde o psicólogo acaba acompanhando laudos e diagnósticos de violência doméstica, de crimes, né? Ontem à noite ainda estavam passando sobre o crime da Matsunaga. Isso, exatamente. Então, tentando explicar o que levou ela a fazer isso com seu marido e, querendo ou não, outras explicações que a gente procura auxiliar dentro da psicologia jurídica. Na verdade, toda essa questão que aparece, inclusive em novelas, se não me engano, a novela das 6 agora está trazendo bastante também a questão de regressão, questão de psicologia, para buscar a pessoa se autoconhecer. Na verdade, o que é mito, o que é muita fantasia nessa área e o que é mais realidade. A realidade é aquilo que a gente acompanha hoje nas nossas empresas, ou ainda é a questão do face-to-face, como tu falavas antes, que é buscar no consultório a psicologia para a gente buscar um autoconhecimento cada vez melhor. Hoje, em função da vida corrida que a gente tem, no Canadá começou um projeto alguns anos atrás sobre a questão do atendimento por telefone, via internet, a consulta, né, dessa maneira, né, virtual. Mas aqui no Brasil ainda não aderiu, né, ainda existem muitos mitos, muitos preconceitos em relação a isso, até porque o corpo fala também, né, e nesse mundo virtual a gente não consegue realmente perceber essa visão, a gente não consegue ter esse contato. Esse o corpo fala, só para explicar um pouco melhor para os nossos ouvintes, é aquela sensação de quando a gente vai fazer alguma coisa diferente, parece que a gente tem um buraco no estômago, a gente tem alguma coisa que começa a tremer, é mais ou menos isso, são reações do nosso corpo
ligados ao nosso inconsciente? Essas reações, elas são, na realidade, nossas. Né? E o que o outro percebe é a tremedeira na mão, é a gagueira, né? É o receio que a gente tem. Que, na realidade, são as nossas angústias, os nossos medos que são expressados via mãos, via pés, via a perna mexendo. Então, realmente, assim, são esses detalhes que a gente acaba observando também. Uma empresa como a Sertel hoje, Sandra, de que forma ela trabalha nos setores? A Sertel que vai do jovem aprendiz, né, todos os setores, passando pelo jovem aprendiz, aquele que está trabalhando direto com a energia, os colaboradores das lojas. De que forma se consegue alinhar um trabalho psicológico para todos os setores de uma empresa como a Sertel? Na realidade, a psicologia clínica, ela dentro da empresa, ela não é tão fácil de trabalhar, ou seja, ela não é possível, porque quando a gente dentro da psicologia social coloca que toda oferta gera uma demanda, ou seja, quanto mais tu oferecer, mais demanda tu vai ter. Então tu vai ficar dentro da empresa com 1.400 colaboradores, provavelmente atendendo muito tempo. Então o foco dentro da empresa é muito mais a parte de recrutamento e seleção, buscar o perfil ideal para uma determinada função, desenvolver em relação nas lojas, principalmente em relação à meta, né, saber lidar com pressão, como é que eu realizo a minha meta dentro do mês, dentro de programas como Jovem Aprendiz, a gente busca desenvolver esses jovens e prepará-los melhor para o mercado de trabalho. Na área de energia, a gente precisa ter um índice de atenção concentrada, a gente precisa ter um bom relacionamento interpessoal, nós precisamos detectar se essa pessoa ela tem um grau de agressividade ou não, né, se ela tem uso de drogas, de álcool, porque querendo ou não, ela vai trabalhar com risco. Exatamente. Sandra, outro assunto que muitos falam que é o mal do século, e tantas pessoas falam que é a doença hoje mais popular, a depressão, né? O que, na verdade, hoje em dia é muito simples. A gente ouve pessoas que às vezes passam por 2 dias ou 3 dias que estão tristes, que alguma coisa deu errado, e elas já partem para o remédio e partem para se automedicar e se autoavaliar com depressão. De que forma a gente pode trabalhar esse tipo de assunto também, embora isso talvez passe mais pela psiquiatria, mas o psicólogo tem papel importante também, especialmente dentro da empresa. Como diagnosticar o que são doenças pertinentes ao momento que a gente vive, ou que é algo passageiro, de dias, de horas, e tão natural quanto tu tá triste, tu tá emburrado, tu tá não tá num dia legal, como a gente chama. A gente, na realidade, dentro da área da psicologia, a gente não pode entrar no senso comum e a gente não pode generalizar. Muitas vezes a gente escuta falar, eu vou usar um outro exemplo antes de entrar na depressão, de que toda criança que é agitada, ela é hiperativa. Exatamente. Então exatamente. Eu preciso medicar, porque na realidade hoje a gente tem uma vida totalmente diferente, a gente tem vida de apartamento, a gente evita que as crianças se sujem, a gente ensina eles a usar o computador, as tecnologias, então eles ficam muito mais tempo dentro de casa. E a depressão, quando a gente lê o DSM, ou seja, que é um manual de doenças mentais, a gente começa a se identificar com muitas delas e diz, opa, será que eu não sou psicopata? Será que eu não tenho depressão? Será que eu não tenho bipolar, isso? Bipolar, exatamente. Então a gente acaba lendo o manual e acaba se comparando com alguma delas, e na realidade o que a gente precisa ter é esse cuidado, né? A gente não pode generalizar. Hoje as pessoas, elas não têm mais essa percepção, elas não têm mais o tempo, né, do corpo, a gente não tem mais a espera. Se a gente está um pouquinho mais obeso, a gente vai tomar um medicamento. Se a gente está um pouco triste, a gente quer tomar um remédio. Se a gente em determinado momento está um pouco debilitado, assim como tu estavas comentando antes, né, o nosso sistema imunológico baixa, a gente quer tomar algum medicamento. Só que na realidade a gente precisa avaliar, né, como você falou mesmo, né, com o psiquiatra e principalmente com a psicologia, que a psicologia vai ter muito mais essa escuta, né, de filtrar, de escutar a queixa do paciente para poder diagnosticar o mais preciso possível. Falando em psicologia, queria que tu falasse um pouco pra gente sobre a formação. Tu te formaste onde, Sandra? Eu me formei na Unicinos, uma formação em torno de 5 anos. Claro que a gente, quando não cursa todas as disciplinas, a gente trabalha e a gente estuda, então a gente pode demorar, tem gente que demora 7, 8, 10 anos, mas o tempo de formação é de 5 anos. Me formei na Unicinos, fiz os estágios em área clínica, em hospitalar, saúde pública,
E o meu último estágio foi na psicologia organizacional, que eu acabei me identificando, né? Mesclei durante um bom tempo a clínica com a organizacional, mas a minha formação específica futura depois foi na área de psicologia de RH. De RH. Hoje você dá aula na Univates também, é isso? Dou aula na Univates também, né? Continuo com a docência, né? Ou seja, é uma carreira bastante abrangente também, né? Exatamente. Universidades aqui no Rio Grande do Sul, Unicinos, quais são? Unicinos, Unisc, a Univates que também. Começou o curso há pouco tempo. Há pouco tempo, acho que uns 2, 3 anos. Exatamente, Então ainda não formou a primeira turma a Univates, então deve estar formando. Muito bem, Sandra Vinck esteve conosco aqui no Primeiro Jornal, conversando com a gente, ela que é psicóloga e coordenadora de desenvolvimento de pessoas da Sertel. Deixa eu reiterar mais uma vez os nossos parabéns, afinal de contas hoje é o dia de vocês, psicólogos, e a gente deseja uma boa semana de trabalho e mais uma vez agradecendo a sua participação aqui na Tirol FM. Muito obrigada, Vinícius, e assim como recebi os cumprimentos, cumprimento também todos os colegas de profissão nesse dia, que é o Dia do Psicólogo.